Estamos na Red Zone, seus loucos pro futebol americano. Como é que vocês estão? Tudo bem por aí? Aqui em Rondônia tudo bem? Obrigado, graças a Deus, apesar do calor estamos bem. Diga aqui, é muito quente onde você mora também? Ou é um pouquinho mais ameno? Eu quero saber onde você mora, o que você faz. Deixa aqui nos comentários, vamos fazer uma amizade entre nós aqui. Mas hoje é o quê? Hoje é o quê? Hoje é o quê? Quinta-feira, dia 6 de novembro, começa a semana 10 da NFL. Passamos da metade, já estamos na segunda metade da temporada regular. Agora são mais 9 semanas para encerrar a temporada regular e chegar nos playoffs. E temos aí algumas mudanças que aconteceram na semana, algumas vitórias e derrotas que vão complicar ou facilitar a vida de alguns. Vocês podem acompanhar no vídeo que eu lancei ontem sobre o resumo, né? Sobre o domingo e segunda-feira de futebol americano. Mas hoje são as previsões para a semana 10. Vamos ver quem vai ganhar, quem vai perder, quem vai ganhar. Tá parecendo Dilma Rousseff. Porém, todavia, entretanto, vamos para as análises, mas antes deixa aquele like, se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho das notificações e também compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários porque isso ajuda bastante o canal a crescer também. Já fizeram tudo isso? Estão prontos para o vídeo? Então vamos embora, solta a vinheta! Para variar, como todo vídeo de previsão, a partir da semana 5, né? Vamos começar com quem está de folga, né? Quem está de bye nessa semana. Então temos aí 3 times da AFC, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans e Kansas City Chiefs, e um time da NFC, o Dallas Cowboys. Esses 4 não jogarão, não teremos aí 2 partidas, então são novamente 14 partidas nessa semana. E com o jogo pela manhã novamente, mas vamos começar pela manhã de domingo, né? Mas vamos começar com a quinta-feira com Las Vegas Raiders contra Denver Broncos. O Raiders jogou bem na última semana, apesar da derrota, né? Mas eu não vou conseguir apostar no Raiders, não. O Denver, apesar da vitória, jogou mal. Mas eu não vou apostar contra o Denver jogando em casa. Eu vou de Denver Broncos num jogo talvez tranquilo contra Las Vegas Raiders. Eu acho menos provável uma derrota dos Broncos aqui. Então não é algo que eu apostaria com certeza no Las Vegas Raiders. Eu vou de Broncos mesmo. Jogo de manhã, lá no Estádio Olímpico de Berlim. Nós vamos ter esse jogo a partir das 11h30 horário de Brasília, 10h30 aqui em Rondônia. Atlanta Falcons visitando Indianapolis Colts. Será que os Falcons vão aprender com os Steelers e pressionar Daniel Jones como ele foi pressionado? Será que o jogo corrido não vai entrar dos dois lados de novo? Eu acho que não vai ser bem assim não, tá? Eu vou confiar ainda na força da franquia de Indianápolis e na inconsistência da franquia de Atlanta. Então vou ficar com vitória dos Colts em cima dos Falcons. Talvez não uma vitória elástica, talvez não uma vitória assim convincente, um baita jogo por conta de fuso horário, por conta de jet lag, tudo isso daí atrapalha um pouco. A semana de treinamento é mais curta porque ou você fica aqui, viaja do sábado para o domingo para a Alemanha, ou você vai mais cedo para a Alemanha e já faz treinamento lá para tentar se adaptar, perder o jet lag e afins. Não sei o que vai acontecer. Porém, todavia, entretanto, independentemente disso, vou ficar com o Indianapolis Colts e a retomada aí de Daniel Jones e Jonathan Taylor e companhia limitada. A partir das 15 horas, 14 horas aqui em Rondônia, o New York Giants visita o Chicago Bears e apesar de certa qualidade da franquia de Nova York, eu vou ficar com o ímpeto do Chicago Bears, que apesar das 3 derrotas que eles têm nessa temporada, algumas dessas derrotas foram vendidas cara, apesar de a vitória da semana passada em cima dos Bengals ter sido muito cara para os Bears, mesmo o jogo sendo fora de casa, mas ainda assim vou ficar com o time de Ben Johnson e Caleb Williams, principalmente se o jogo terrestre entrar legal contra a defesa dos Giants. Pode ser que os Giants surpreendam, Jackson Dart, afins, beleza, pode, mas ainda não acredito tanto nisso, mesmo eles tendo jogado de certa forma bem. Ainda vou ficar com o Chicago Bears aqui. E o Buffalo Bills vai descer até Miami para visitar os Dolphins, outra vez jogo divisional. Os Dolphins aí, apesar de um jogo bom na semana retrasada, voltaram a ser os Dolphins normais desse ano na semana passada. E E o Buffalo Bills, com a vitória em cima dos Chiefs, vem com uma moral lá em cima e eu vou ficar com a vitória do Buffalo Bills
porque não consigo ver um Buffalo Bills em má fase perdendo para esse Miami Dolphins, tá? Pode acontecer uma reviravolta, pode ser que os Dolphins tentem fazer coisa melhor, mas já se livraram de Jalen Phillips, né? Já fizeram algumas trocas aí, eu creio que não vai adiantar de muita coisa para o time de Miami. Vou ficar aí com vitória dos Bills de forma tranquila. Baltimore Ravens visitando Minnesota. Caramba, DJ McCarthy e companhia limitada me surpreenderam. E o Baltimore Ravens voltou até melhor, mas ainda assim meio frio. Segundo jogo do retorno do Lamar Jackson, pode ser que vão bem. Num dos meus palpites eu coloquei vitória do Baltimore Ravens. Mas depois do que eu vi e analisei dos Vikings, se a defesa dos Vikings voltar a ser tão boa como foi nesse jogo que se passou no final de semana, pode ocorrer uma vitória dos Vikings, mas eu vou aqui ficar com a boa, eu vou ficar com o Baltimore Ravens. Boa, não sei se vai ser tão boa assim, mas eu vou de Baltimore Ravens, mesmo com o Derrick Henry não jogando tão bem. Cleveland Browns visitando Nova York para jogar contra os Jets. Duelo aí de conferência. Um jogo que pode ser bem ruinzinho. Eu não sei se Justin Fields vai conseguir suportar Myles Garrett e companhia limitada. Eu vou ficar com o Cleveland Browns aqui. Cleveland Browns vai vencer mais uma. Vai se distanciar um pouquinho aí da first pick do draft do ano que vem. Então, Cleveland Browns vence os Jets lá em Nova York. New England Patriots visita o Tampa Bay Buccaneers. Eu estou gravando esse vídeo na quarta-feira, então ainda não tenho ideia de quem treinou, quem não treinou em Buffalo, quem volta, quem não volta, em Buffalo, em Tampa, quem volta e quem não volta lá na franquia dos Buccaneers. E o New England Patriots vem aí numa crescente constante, numa crescente semana após semana, mas eu vou ficar aqui com o Buffalo, tô com o Buffalo na cabeça. Vou ficar com o Tampa Bay Buccaneers. Eu vou ficar com uma retomada aí de bons jogos do Baker Mayfield e quem sabe aí o White resolva correr melhor com a bola junto com o Sean Tucker e eles consigam fazer uma boa aí dentro de casa. Mesmo que o jogo seja com placar bem apertado, vou ficar com o Tampa Bay Buccaneers. Vou estranhar se o New England Patriots vencer? Não vou estranhar em hipótese alguma. Existe essa possibilidade e ela pode acontecer, mas vou apostar nos Buccaneers aqui. New Orleans Saints visitando Carolina. Se os Panthers conseguiram vencer os Bears lá em Green Bay, o New Orleans Saints, que se livrou de algumas peças, inclusive do ataque, eu creio que não consiga vencer os Panthers não. Vou ficar com o Carolina Panthers, que vai conseguir sua sexta vitória. Sexta, já? Eu acho que é a sua sexta vitória. Então o Carolina Panthers vence mais uma e eles estão na briga aí pela NFC Sul. Briga pela NFC Sul, não sei, mas será que existe chance dos Panthers conseguirem o wild card? O torcedor pode sonhar. Acho que não vai acontecer, mas sonhar nunca é demais. Então, sonhar é bom e quem sabe, né? O último jogo dessa segunda faixa horária das 15 horas do futebol americano, Jacksonville Jaguars visita Houston. E eu coloquei vitória do Houston. Eu ia colocar vitória do Houston, mas o CJ Stroud sofreu concussão. Ninguém garante que ele vai estar de volta nesse domingo. E com Davis Mills, por melhor que seja a defesa de Houston, eu não consigo apostar agora contra o Jacksonville Jaguars. Então vou ficar com vitória dos Jaguars nessa luta divisional aqui, mesmo o jogo sendo em Houston, muito por conta da ausência ou da possível ausência de CJ Stroud. Se CJ Stroud voltar, vitória dos Texans. Mas eu vou ficar com os Jaguars aqui. Indo para a segunda faixa horária, 2 jogos de duelo divisional dentro da mesma divisão. A NFC Oeste se degladiando ou digladiando. Qual que é a forma certa de falar? Se você é professor de português, diga aqui, digladiar ou degladiar. Vamos lá, independentemente da forma correta nesse momento, Arizona Cardinals visita Seahawks. Eu vou tranquilo aqui com o Seattle Seahawks vencendo a Arizona Cardinals, muito pelo que o Seahawks vem mostrando nesse período dessa temporada regular. Estão jogando muito bem, mas muito bem mesmo. E apesar do bom jogo do Arizona Cardinals na última semana contra o Dallas Cowboys, eu vou ficar com o Seattle Seahawks aqui. Já a outra disputa dentro da divisão fica aqui com o Los Angeles Rams
visitando o San Francisco 49ers. No primeiro jogo, vitória dos 49ers no SoFi Stadium, como alguns de nós costumamos dizer, que é o Levi Stadium 2, né, nossa segunda casa. Só que falar isso pode dar azar? Pode, né? Pode ser que já tenhamos zicado o time. Porém, todavia, entretanto, o Los Angeles Rams ainda tem muito mais moral que o 49ers em questão de elenco. Tá com o elenco basicamente completo. O jogo terrestre, tanto com o Kyren Williams quanto com o Blake Corum, tá fluindo muito bem. E a gente sabe que o jogo terrestre é um dos pontos fracos da defesa do 49ers, até porque Michael Williams, que era um dos que estava dando aí uma segurança um pouco maior dentro da linha defensiva contra o jogo terrestre, contundiu o joelho, está fora da temporada. Trouxemos só um reforço esse ano, então eu creio que eu vou continuar com o meu pessimismo aqui, e é o tipo de pessimismo que eu gosto de ver se tornando em alegria caso isso aconteça. Eu vou ficar com o Los Angeles Rams dando troco, vencendo o 49ers em Santa Clara. Vou ficar surpreso se o contrário acontecer? Não, e muito pelo contrário, também vou ficar muito feliz mesmo, mas eu vou aqui de Los Angeles Rams por conta do contexto geral em questão de lesões e time como um todo. Último jogo dessa faixa horária das 18 horas, Detroit Lions visitando o Washington Commanders, e é a chance do Detroit Lions voltar às vitórias depois da derrota contra os Vikings. E é no que eu vou apostar. Os Lions não vão conseguir perder para esse time, ainda mais sem o seu principal jogador, que é Jayden Daniels, já que o Mariota não vem jogando bem quando entra, exceto no primeiro jogo que ele jogou até melhor, mas o Detroit Lions vence essa, eu acho que com certa facilidade. E vai ser mais uma derrota feia em casa para os Commanders, já que eles também perderam feio para os Seahawks. Jogo do domingo à noite que prometia ser muito bom, não sei se vai ser tão bom quanto prometia agora. Pittsburgh Steelers visita Los Angeles para jogar contra os Chargers, e sem Joe Alt a situação fica mais difícil, já vimos isso nessa temporada. Joe Alt faz uma falta gigantesca na linha ofensiva dos Chargers e Justin Herbert vai sentir isso muito. Chave para vencer esse jogo: se livrar rapidamente da bola em passes curtos e contar com ganhos de jarda após a recepção. Vai ser difícil, principalmente se a defesa dos Steelers voltar a repetir o desempenho dessa última semana 9. Se isso acontecer, vitória dos Steelers. Nos meus palpites essa semana, lá nos grupos de WhatsApp, eu coloquei vitória dos Chargers. Eu acho que eu vou me contrariar e aqui eu vou com a vitória dos Steelers. Muito pelo contexto, linha ofensiva contra a linha defensiva adversária. Eu vou ficar com a vitória do Pittsburgh Steelers, talvez um jogo muito mais defensivo e marrento do que um jogo ofensivo e aberto. Tá? Então, vitória dos Steelers sofrida. Vou estranhar se os Chargers vencerem? Não, mas vou ficar com os Steelers. Para finalizar a semana 10, um jogo que promete muito, porque Green Bay Packers vai receber Philadelphia Eagles. E por que promete muito? Os últimos embates entre esses dois times foram muito bons mesmo. E o que isso pode se repetir ainda mais com o Philadelphia Eagles reforçando sua linha defensiva para tentar voltar a ser aquele time que pressiona o ataque adversário. E Green Bay Packers tem jogado relativamente bem, mas tem também oscilado muito para o lado ruim do seu jogo. Se o jogo terrestre entrar, ok, beleza, teremos aí vitória tranquila. Poderemos ter uma vitória do time de Green Bay, mas eu vou ficar com o Philadelphia Eagles vencendo muito bem essa partida. Não sei se muito bem, como falei agora, mas vencendo a partida, talvez com duas posses de diferença. Isso, duas posses não precisa ser duas posses completas, né? 10 pontos de diferença, por exemplo. Pode sim, eu acho que vai acontecer isso. Então, vitória do Philadelphia Eagles jogando em Green Bay, o que pode complicar um pouquinho a situação do Green Bay nessa busca pela liderança da NFC Norte, e vai manter o Philadelphia Eagles isolado na liderança da NFC Leste. Bem, pessoal,
essas foram nossas previsões, espero que você tenha gostado. Deixe aqui nos comentários as suas previsões, seja apenas para o jogo do seu time, seja para a semana inteira. Eu quero saber sua opinião sobre cada um desses jogos. A gente se vê no próximo vídeo, espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown, até a próxima. Valeu!